A paz do Senhor, queridos! Esse que vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Samuel Marques. Graças a Deus, estamos dando início a mais um trimestre da leitura da revista da Escola Dominical. Nesse trimestre nós vamos tratar sobre Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus Cristo, Filho do Homem. O comentarista desse trimestre é o nosso excelentíssimo bispo Samuel Cássio Ferreira. Ele é presidente executivo da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, presidente também da CONEMAD de São Paulo, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Madureira do Estado de São Paulo, presidente da Assembleia de Deus no Brás, presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, gerente executivo da editora Betel, bacharel em Direito, doutor em Teologia, escritor, diretor e apresentador do programa Palavra de Vida, exibido em emissoras de rádio e televisão, e fundador e idealizador da cruzada Palavra de Vida. A nossa lição de número 1 tem por título Lucas e seu Evangelho. O textuário está em Lucas capítulo 1, verso 4, que diz assim: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Verdade aplicada. Em um tempo marcado pelo relativismo das muitas verdades, não basta estarmos informados, é preciso firmeza na certeza de que o plano de Deus é perfeito. Os objetivos desta lição é conhecer um pouco mais do autor do Evangelho de Lucas, revelar acerca das origens e propósitos do Evangelho de Lucas e mostrar as características gerais do Evangelho de Lucas. Nós temos como texto de referência Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Indo já para a introdução, diz assim: neste trimestre estudaremos aspectos importantes do Evangelho de Lucas, uma obra literária digna de confiança, cheia de beleza e repleta de ensinos. Nesta lição, trataremos do autor e da obra em si. Tópico 1. A pessoa de Lucas. Evidências antigas que datam a partir do século II demonstram que o terceiro livro do Novo Testamento foi escrito por Lucas, embora o nome de Lucas no grego seja Loucas. Na verdade, este nome é de origem latina e trata-se de uma contração do nome de Lucanus. Seu significado é que dá luz. Tópico 1 e 1. Lucas, o autor. Lucas é uma pessoa discreta no Novo Testamento, sendo citado 3 vezes, porém somente nos escritos paulinos, Colossenses 4, verso 14, Filemão 24, versículo 24, e 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Embora seu nome não apareça no Evangelho, a autoria de Lucas desta obra não deixa dúvidas. Desde a época da igreja primitiva se atribuiu a ele a autoria, ainda que a alta crítica tenha buscado desacreditar nisso. Mas não tem sido argumentos convincentes e nem êxito nesse sentido. Acrescente-se a isso declarações de importantes escritores, grandes homens de Deus do passado, como Irineu no século II, Eusébio de Cesareia no século IV e vários outros. Tópico 1, subtópico 2. Lucas, um grande colaborador. 3 atribuições são encontradas nas palavras do apóstolo Paulo acerca de Lucas, seu colaborador. Primeiro, ele o vê como médico amado, Colossenses 4, verso 14. Depois aponta-o como colaborador, Filemão 24. E por último, como uma pessoa de grande solidariedade, 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Posto que fosse capaz de visitar e dar assistência a Paulo, que estava preso em Roma, numa ocasião de densas nuvens de perseguição
que alcançava o cristianismo daquela época, pois Paulo, o apóstolo dos gentios em Cristo, estava ali preso, aguardando sua execução. No subtópico 3 do tópico 1, Lucas, um grande escritor. Sem dúvida, as obras de Lucas, que são o seu Evangelho e o livro de Atos, atestam a sua qualidade de escritor. Não é à toa que o Evangelho de Lucas se tornou aceito e popularizado em toda a igreja primitiva. O autor não era judeu e não pertenceu ao grupo dos 12. Era um homem culto, de origem pagã, muito provavelmente de Antioquia da Síria. Ainda que Lucas tenha consultado ao Evangelho de Marcos e o próprio Paulo para que pudesse escrever a sua obra, fica claro que ele fez pesquisa, isto é, no próprio local, e consultou outras testemunhas, podendo desta maneira adicionar material enriquecedor e diferente, tornando o seu Evangelho único. Tópico 2. Origens e propósito do Evangelho. As questões que se seguem são apresentadas no tocante ao Evangelho de Lucas. Elas trarão mais luz ao estudioso das Escrituras Sagradas, possibilitando uma visão geral dessa obra. Subtópico 1. Data e local. O Evangelho de Lucas foi escrito depois do de Marcos e Mateus. Não há consenso entre os comentaristas quanto à data. Havendo diversas opiniões, uma delas é que provavelmente tenha sido escrito entre 62 e 64 depois de Cristo, considerando que Atos termina com o apóstolo Paulo ainda vivo. Mas quanto ao local onde Lucas escreveu a sua obra, há 3 possíveis lugares: Antioquia de Síria, Roma ou Acaia. Porém, não há nada que prove acerca de quando e onde o Evangelho de Lucas foi escrito. Subtópico 2 do tópico 2. Destinatário. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos se destina ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. E o fato de ser tratado no superlativo grego krastistos, trata-se de uma excelência no mais alto grau secular. Lucas deixa claro que Teófilo já estava informado acerca de Jesus Cristo e da salvação que há nele. Porém, o trabalho minucioso que abarca tudo desde o princípio foi desenvolvido como um documento a gerar certeza das coisas, de que Teófilo já está informado, embora a obra tenha esse tom pessoal, também foi dirigido à cristandade em geral. Subtópico 3 do tópico 2. O propósito. O Evangelho de Lucas, em seu conteúdo, cumpre a vários propósitos de modo simultâneo, mas o principal deles é encontrado no prólogo do mesmo. Trata-se de uma descrição pormenorizada da obra da salvação através de Jesus Cristo, dada através de ministros da palavra. Estes fatos foram detalhados e postos organizadamente desde o seu início para que não se assemelhem aos contos do imaginário popular. São fatos verídicos, dos quais os ministros da palavra e, é claro, também os demais testemunhas os corroboraram em sua veracidade. Neste Evangelho e em Atos dos Apóstolos encontramos o termo testemunha, mártires, de onde vem a palavra mártir. Desta maneira, a nossa fé repousa sobre uma base segura e inabalável, a verdade. Tópico 3. Características do Evangelho de Lucas.
Lucas procura uma descrição confiável dos fatos da vida inicial e do ministério do Senhor Jesus em seu Evangelho. Em Atos, ele demonstra o testemunho e doutrina do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos, principalmente Pedro e Paulo, tornando uma só obra, mas em 2 volumes. Tópico 3, subtópico 1, contexto histórico inicial do Evangelho. O contexto histórico apresentado pelo autor inicia-se no tempo de Herodes, o Grande, e os fatos começam com a história de Zacarias, sacerdote do Senhor. Zacarias recebe uma mensagem de um anjo que sua esposa Isabel teria um filho. Fato notável, visto que ambos eram avançados em idade. Também Maria, uma jovem núbio, recebeu a visita do anjo Gabriel, anunciando-lhe o nascimento do Salvador. Ambos os bebês nascem e são motivo de grande alegria e esperança para o mundo. Subtópico 2 do tópico 3. Como Lucas apresenta Jesus? Logo de início, a pessoa central do Evangelho é apresentada. Seu nome é Jesus, mas também será chamado de Filho do Altíssimo, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ele é o Salvador, Cristo, o Senhor. Talvez a declaração mais incisiva acerca da missão do Senhor Jesus seja esta: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pela quantidade de narrativas e parábolas encontradas no livro, o Senhor Jesus é identificado como o homem perfeito, o que tem a ver com o ideal grego, o público-alvo de Jesus. Subtópico 3 do tópico 3. Características especiais. Através da ótica de Lucas, somos capazes de ver Jesus, o Filho do Homem, interessado no indivíduo. Ele jamais desprezou as multidões, mas dá uma atenção especial ao indivíduo. Ele ama e veio salvar a todos, porém dá uma atenção distinta às crianças, às mulheres e aos necessitados. É digna de nota a ênfase dada sobre a pessoa do Espírito Santo desde o início de sua obra até o seu término. Embora seja um evangelho e não um salmo, há muita ênfase à oração em várias ocasiões e circunstâncias. Por último, identificamos um tom de júbilo, ou seja, encontramos ao longo de suas linhas alegria, louvor e felicidade desde o começo até o fim. Concluindo, a obra de Lucas está entre os mais importantes escritos do mundo. É leitura obrigatória, não só para os cristãos em geral, mas também para os eruditos. Através deste livro compreendemos por que o cristão se proliferaram no mundo, o amor sacrificial de Jesus e a ênfase na pessoa do Espírito Santo. Querido professor, mestre, aluno, que ao você ir para o serviço, ao você ir para a faculdade, para a escola, em seu horário de almoço, você possa ouvir a leitura da revista bíblica dominical e possa assim durante a semana e ouvindo estar dentro do assunto a ser tratado no próximo dia 7 de julho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo desta revista, querendo Deus. Tenham todos uma boa semana.